Pessoal, então vamos para a nossa última videoaula, correlação e regressão. Então, primeiro vamos falar sobre a correlação linear, né? Então, do que se trata a correlação, né? Então, a relação que pode se estabelecer entre duas variáveis. Então, o termo correlação significa relação, né? A força de relação que pode existir entre, na verdade, aqui nós vamos trabalhar com duas variáveis, tá? Entre a relação entre duas variáveis. Então, entre peso e altura da pessoa, quantidade de chuva e produtividade agrícola, teor de ferro e capacidade de carga de viga de concreto, custo de manutenção e idade do veículo e assim por diante. Para um exemplo, para a gente poder entender o que é essa correlação, né? Ou seja, a relação que existe entre duas variáveis. É esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade. Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres com idade de 40 a 79 anos e observou em cada uma delas a idade X e a massa muscular Y. Aí o exercício vem nos pedindo para construir o diagrama de dispersão, né, um gráfico que represente esses dados informados, para calcular o coeficiente de correlação que eu vou ensinar para vocês, para ajustar uma reta de regressão e depois para estimar a massa muscular média de uma mulher com 50 anos. Então tá aqui o nosso conjunto de dados. Massa muscular ele chamou de Y versus idade que a nutricionista chamou de X. Então, para construir o gráfico de dispersão, é a gente marcar aqueles pontinhos, massa muscular versus idade. Lembrando que a idade vem no eixo X e a massa muscular no eixo Y. E aí a gente marca o pontinho, unindo aquelas duas informações, a gente consegue marcar esses pontinhos aí. Esse gráfico feito por esses pontinhos é chamado de diagrama de dispersão. O que a gente espera desse diagrama de dispersão? Como a gente está estabelecendo uma correlação linear entre duas variáveis, a gente espera que esse gráfico seja o mais próximo possível de uma reta, né? Que ele seja um gráfico linear. Então, quanto mais próximo de uma reta, mais relação existe entre as duas variáveis. Quanto mais esse gráfico se aproximar de uma reta de 45 graus, maior é a correlação entre essas duas variáveis. Então, no gráfico de dispersão, entre a variável muscular e a idade, pode-se observar que há um forte indício de relação linear decrescente entre as variáveis em estudo. Nota-se que a massa muscular da pessoa diminui à medida que a idade vai aumentando. Aí nós vamos calcular o coeficiente de correlação, que é o R. Por que nós vamos calcular esse coeficiente de correlação? É o seguinte, pessoal, confiar no nosso olho para falar somente olhando para aquele gráfico e estabelecer que existe uma forte correlação ou que não existe correlação, só olhando para o gráfico, fazendo uma análise no gráfico, fica um tanto quanto subjetivo. Então, existe essa fórmula aqui do R, ó, que se a gente calcular ela, baseado nesse coeficiente de correlação, a gente consegue medir o grau de relacionamento entre essas duas variáveis. Então, para isso, a gente vai calcular a média da idade, a média da massa muscular, o somatório ao quadrado dos dados da idade, o somatório ao quadrado dos dados da massa muscular, depois o somatório fazendo massa muscular vezes idade de cada uma daquelas 18 pessoas. Depois nós vamos fazer esse somatório aqui, ó, xi ao quadrado menos 18 média ao quadrado e somatório de y ao quadrado menos 18 média da massa muscular ao quadrado. Feito isso, a gente joga na fórmula. Jogou na fórmula, nós vamos achar nesse exercício que o coeficiente de correlação é de menos 0,837. O que nós temos sobre o coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação, ele varia de menos 1 até 1. Ou seja, quanto mais próximo de menos 1 o R tiver, ou próximo de 1,
mais forte é essa correlação, o grau de relacionamento entre essas variáveis. Então, repetindo, o meu R varia de -1 até 1. Quanto mais próximo de -1 ou de 1 o R tiver, mais forte é a correlação existente entre as variáveis. Então, como eu achei um R de -0,837, então vamos ler lá. Segundo o resultado da correlação obtida, pode-se notar que há uma forte correlação linear entre a variável massa muscular e idade. Nota-se que à medida que a idade da pessoa aumenta, a massa muscular diminui, o que é coerente com o gráfico de dispersão apresentado anteriormente. Feito isso, ele pediu para ajustar uma reta de regressão da relação entre a variável y com a variável x. Então, pessoal, o que é regressão? Então, a regressão é você tentar ajustar uma reta, né, àquele conjunto de dados que a gente tem. Então, para isso, nós temos duas fórmulas para achar o beta 1 e o beta 0. Esse chapéuzinho aí é para quando a gente está fazendo estimação, né? Ele significa que é uma estimação do parâmetro. Então, tá aí a fórmula do beta 1, que é o SXY sobre o SXX. E depois o beta 0 é o cálculo do y barra menos o beta 1 vezes x barra. Feitos os cálculos, a reta de regressão que se ajusta a esses dados será dada por y igual, ficou feio esse número, né? Mas ele é um número só, tá? 148,218 menos 1,027x, tá? Então, essa é a reta de regressão, né? A equação da reta de regressão que se ajusta àqueles dados. Considerando essa reta que nós acabamos de encontrar, né? Essa equação dessa reta que nós acabamos de encontrar no item C, estime a massa muscular média de mulheres com 50 anos. Então, o que nós vamos fazer? Aonde tiver X, né, que é relativo à idade, nós vamos jogar os 50. Então, nós achamos que a massa muscular média para uma mulher de 50 anos é de 96,868. Então, nós encerramos aqui a nossa última videoaula, pessoal. Eu tentei, com essas 3 videoaulas, percorrer o que eu acho de mais importante na disciplina. É claro, só essas videoaulas não são bastantes para vocês estudarem. O nosso tempo é pouco para eu falar de todo o conteúdo. Mas eu quis pegar um tema de cada atividade que será dada, né? A primeira videoaula relativa à atividade 1 que vocês vão fazer, a segunda videoaula relativa à atividade 2 e essa última videoaula relativa à atividade 3, para que pelo menos a gente faça um apanhado geral para facilitar o entendimento de toda a disciplina para vocês. Eu quero que vocês estudem pela apostila, eu quero que vocês estudem pelo material que eu vou acrescentar, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Obrigada.